que você carrega. Isso quer dizer, então, que a grande parte dos vampiros são sedutores. Eles te seduzem de alguma maneira. Eles te seduzem. Por isso que na história, até no cinema, o Conde Drácula, ou quando a gente vê aquele filme como chama? Entrevista com o Vampiro, então sempre são extremamente sedutores. Essa série foi mais recente, Lua Nova, Crepúsculo. Crepúsculo, os vampiros são sempre lindos. Existe sim uma necessidade da sedução, não necessariamente todos vão ser sedutores do ponto de vista sensual, sexual, mas certamente eles têm alguma coisa que faz com que... são como caçadores, né? Eles armam arapucas para poder atrair a vítima, né? E como eu te falei, às vezes não necessariamente sexualidade ou sensualidade, mas pode ser gerando atenção, quer dizer, o hipocondríaco, ou aquele que procura sempre ser a vítima, ou aquele que sempre quer ser o centro das atenções. Mas é sempre assim, né? Sempre tem os dois lados. Também tem pessoas que que eles sugam a energia, né? Quer dizer, você tem os vampiros e tem os vampirizados. Mas tem pessoas que acabam se colocando e aceitam essa posição de vampirizado também, não tem? Tem um livro interessante até que está sendo aí comercializado, que é a Gênere, né? A Gênere é uma categoria de espírito muito interessante que se pergunta às vezes para espíritas, kardecistas, de 40, 50, 60 anos de experiência mediúnica nos centros espíritas e estudos, já ouviram falar dos agêneres. Eles falam que não. E o interessante é que no próprio livro A Gênese do Kardec, tem-se, eu acho que, dependendo da edição, acho que ele fala sobre o conceito de agênere. O agênere é alguém que não reencarnou, isso é o mais interessante, ele não reencarnou, é um espírito desencarnado, no termo mais preciso da palavra, mas que ele vive materializado. Ele vive materializado, você encontra com ele, você toca nele, e ele se manifesta através da utilização de fluidos e energias de outras pessoas. Então, assim, é uma situação muito maluca, porque o próprio Kardec ele fala sobre isso, é um assunto completamente desconhecido que a gente pensa, não é um espírito materializado como a gente via nas reuniões mediúnicas kardecistas. São pessoas que você pode encontrar, de repente, no ponto do ônibus, você pode encontrar no restaurante, você pode encontrar numa balada, e que são pessoas que têm um corpo físico, que foi construído a partir da vampirização de energias de outras pessoas. Isso é muito maluco, mas é real. É uma coisa que é um estudo que hoje está se avançando mais. O Robson Pinheiro, aquele médium mineiro, ele trouxe esse estudo de uma maneira muito mais acentuada, num livro cujo nome, como eu falei para vocês, é a Gênere. É um livro, enfim, que não é um livro técnico no sentido estrito da palavra, mas que traz uma série de reflexões sobre essas criaturas. Então, para dizer o seguinte, que existe uma relação simbiótica. O vampiro sempre é alguém que procura te seduzir de alguma maneira, e mais ainda, existe, a partir do momento em que você começa a ter o autoconhecimento e que você começa a cortar esse rapport, essa relação com essas energias, e mais ainda, aprender a educar sentimentalmente, mentalmente você próprio, você corta a possibilidade dessas energias elas serem... você ficar descompensado energeticamente, né? Elas serem desperdiçadas. E isso, tudo bem, a gente está na rua, a gente pode ver, reparar, né, perceber dessa questão. Agora, existe também isso realmente é uma pergunta, você estabelece uma relação com alguém, vamos falar numa relação de mais proximidade, de casamento, alguma coisa assim, e de repente esse ser se transforma num vampiro, isso pode acontecer? Sim, ele pode se transformar às vezes temporariamente. Às vezes a pessoa está num determinado momento, às vezes doença, passando por alguns problemas. O problema é assim, vampiros, muito dificilmente alguém
na Terra, posso dizer, não passou por essa situação em algum momento, né? Às vezes você está descompensado e você, sem querer, mesmo quando às vezes a pessoa está naquela fossa, sabe aquela coisa que vai ouvir Maria Bethânia e acaba de sair leva um pontapé da paquera e se coloca como última das pessoas, aí ela vai no bar, né, tomar umas e outras, aí encontra o coitado e começa a despejar todo o lixo emocional e energético e sugar as energias. Quer dizer, é possível hoje que todo mundo em algum momento ele tenha sido vampiro. A questão é aprender a cada vez menos tomar indevidamente a energia do outro, aprender a se defender para garantir uma qualidade energética em si próprio e mais ainda aprender a fazer a utilização dessa sua energia para a conquista de projetos que te realizem espiritualmente e materialmente. Mas sim, agora o que acontece é que tem gente que se casa com pessoas que passam anos sendo vampirizadas, ou outras que casam com os vampiros, né? Aí chega uma hora que o casamento ele realmente ele se perde por conta dessa falta de troca, né? O universo trabalha muito com troca e as relações são de troca. Eu te ofereço alguma coisa, você me oferece outra, e enquanto existe esse fluxo natural de energia, a coisa funciona. A partir do momento em que eu só dou ou eu só recebo, aí é o início do fim. Mas você tá comentando sobre essa questão do vampirismo de pessoas de nossas relações, né? Ou pessoas que a gente acaba encontrando por aí na área profissional, mesmo na área pessoal e tal. Mas fora isso, existe também o vampirismo dentro da questão espiritual, não tem? Sim. Do plano espiritual. Sim, os espíritos obsessores. Então aí a gente agora pode entrar nessa forma aí de aprofundar um pouco mais o estudo. Existem aqueles vampiros que são vampiros que desencarnaram, são espíritos, eu não diria brilhantes, inteligentes, são espíritos normais, de uma inteligência mediana, que quando muitos deles apregados a determinados vícios, como a bebida, o cigarro, as drogas ilícitas e até as lícitas e o sexo. Essas pessoas elas são tão vinculadas a esse tipo de prazer que quando elas desencarnam, elas têm a necessidade de sugar energias de pessoas que vivem que vivem essa mesma faixa vibratória, que é a tal da sintonia que a gente falou anteriormente, né? Quer dizer, então, por exemplo, se eu hoje, na minha vida, eu tenho ações, né? Quer dizer, eu tenho como costume estar em bar, ir geralmente para night, para balada e tudo, em volta de mim sempre vão ter, se eu não estiver com um campo energético muito ok, em volta sempre vão ter as pessoas que vão estar nessa mesma sintonia, é isso? Sim. É o que a gente fala, tem determinados lugares que são verdadeiros depósitos de vampiros, né? A Cracolândia, a gente não é só zumbis físicos, né? Não são irmãos encarnados que estão numa situação deplorável de dependência química. Existe uma série de espíritos desencarnados que também sugam o fluido desses espíritos, desses encarnados, e se aproveitam do vício também para sentir algumas sensações que sentiam quando encarnados. É uma ilusão isso. Da mesma maneira, em bordéis, em lugares onde o sexo corre solto de uma maneira irresponsável, ou então quando a gente fala também de lugares, de bares, enfim, tem sempre aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão prontos a sugar. Você veja, o álcool, o cheiro da cachaça, o cheiro da bebida, ele é uma substância volátil, você sente, tem gente que necessita aspirar aquilo até para poder se sentir melhor. Então, sim, os vícios existem esses encarnados. Agora, existe um outro tipo de vampiro muito mais inteligente que ele não utiliza ele não quer sugar esse tipo de energia. Ele quer sugar uma energia muito maior que é o fluido do encarnado para construir determinados projetos, né? Na magia negra você precisa desse tipo de fluido para realizar seus intentos perversos. Peraí, não entendi. Então, essa parte, então a gente tem só recapitulando, eu tenho vampirismo de pessoas vivas, né, que é um vampirismo energético. Isso.
Então, são as pessoas que a gente encontra no dia a dia que podem sugar a nossa energia. Isso é um ponto. Eu tenho o vampirismo, que também eu posso chamar de vampirismo, dos desencarnados, ou seja, dos espíritos que estão na mesma faixa vibratória que eu posso estar. Ou seja, se a minha vibração é positiva e ela é maior, eu vou ter parceiros do chamado além, parceiros, né, desencarnados que estão nessa faixa. A minha faixa, se eu tô na bebedeira, se eu tô na balada, se eu tô por aí, eu vou acabar atraindo espíritos que estão nessa mesma faixa e vão me vampirizar, correto? Isso. E fora isso, eu tenho então outro tipo de vampiro energético que também já são desencarnados, é isso mesmo? Isso. Assim, primeiro, o vampirismo, ele funciona, ele é como a mediunidade. Durante muito tempo se imaginava que a mediunidade era alguma coisa possível apenas entre encarnados e desencarnados. Hoje a gente já sabe que a mediunidade existe do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado e do desencarnado para o desencarnado. Do desencarnado para o desencarnado? Sim, o próprio Chico falava, Chico Xavier, ele dizia que quando ele desencarnasse, ele queria continuar sendo médium. E a gente vê na obra do André Luiz e outras obras espíritas que existe sim a possibilidade de espíritos na outra dimensão incorporarem espíritos de uma outra dimensão. Que loucura! E da mesma maneira o vampirismo acontece assim, entre encarnados, como eu estava falando, você encontra um amigo que te suga as energias entre encarnados. Você pode ter um desencarnado que sugue uma energia de um encarnado, e você tem a possibilidade também de vampirismo de encarnado com desencarnados. Ou seja, um encarnado que suga o fluido vital de espíritos desencarnados. Essa relação pode parecer extremamente promíscua, né, no sentido, mas elas são reais e é preciso que a gente estude bastante para poder perceber esse universo energético. Mas só voltando, Paty, quer dizer, existem aqueles que usam do vampirismo para se beneficiar nos próprios vícios. Então aquele espírito que é o bebum, que encontra outro bebum e um encarnado, outro desencarnado, e suga parte dessa energia. Mas existem aqueles que são magos negros, né, que a gente chama hoje, virou um assunto mais presente nos estudos espiritualistas, que são pessoas que sugam as energias, os fluidos vitais de encarnados e de desencarnados, recém-desencarnados, gente que vai, por exemplo, para cemitério, roubar o fluido que resta de alguém que foi desencarnado para fins escusos, para fins ignóbeis, perversos. Então, existe essa possibilidade de desencarne. Vamos só fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre vampirismo, energia e defesa psíquica. Até já.